Paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais um curso do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da primeira igreja de criança em Campinas e professor de Ministério Infantil. Atuo há mais de 20 anos no Ministério Infantil e esse é o nosso curso gratuito Missiologia Urbana com Crianças. Afinal, o que é? Muita gente, quando fala em missiologia urbana, principalmente na área infantil, é um assunto muito desconhecido que é muito importante para a igreja, principalmente as igrejas dentro dos centros urbanos, conhecer para poder fazer diferença na vida das crianças. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre missiologia urbana com crianças, o que é. Então, se você se interessou por esse assunto, você deve ser apaixonado pelo Ministério Infantil, como eu sou. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é missiologia urbana com crianças e algumas coisas importantes que nós precisamos fazer, essa missão dada pelo Senhor. Lembrando que se você não se inscreveu no canal, se inscreva, isso torna nosso canal mais relevante, nos ajuda a ganhar relevância na internet. E no final dessa aula, deixa o teu comentário. O curso vai se proceder da seguinte maneira: nós vamos ter 4 videoaulas. Você vai assistir a primeira videoaula, no final nós vamos falar uma frase que é uma senha, você anota essa senha e envia para nós no WhatsApp 19982352607 e nós vamos te enviar o e-book completo do curso. Depois você assiste a aula 2, 3 e 4, anota as senhas e envia no final da aula 4. Lembre disso, no final da aula 4 você envia as 3 senhas com o teu nome completo e nós vamos te enviar um lindo certificado de conclusão do curso em até 30 dias. Então vai funcionar dessa maneira o nosso curso. Ficou com alguma dúvida? Entre em contato conosco, WhatsApp 19982352607 e nós vamos responder todas as tuas dúvidas. Se você é apaixonado pelo Ministério Infantil na área da evangelização e desejar se aprofundar nesse assunto, nós vamos oferecer para você um curso de aperfeiçoamento na área da evangelização e discipulado de crianças. Então, se você quiser se aperfeiçoar no assunto, você vai ter esse curso que vai te ajudar bastante. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre missiologia urbana com crianças. Afinal, o que é? Talvez você nunca ouviu falar no assunto. Eu atuo há mais de 20 anos no Ministério Infantil e quando eu comecei a trabalhar no Ministério Infantil, comecei a trabalhar muito em áreas carentes, em áreas de periferia, de favelas. E quando eu comecei a trabalhar nessas áreas urbanas, eu comecei a notar a necessidade de evangelizar e discipular essas crianças. Essas crianças, muito delas, os pais não frequentam a igreja, não fazem parte da igreja local. Os pais estão envolvidos em algumas situações muito delicadas e essas crianças acabam se perdendo. Então Deus moveu o nosso coração para nos dedicarmos ao trabalho de evangelização e discipulado de crianças. E é isso que nós vamos falar um pouquinho sobre missiologia urbana. Pastor, o que é missiologia urbana com crianças? Para nós entendermos, vamos desmembrar um pouquinho missiologia urbana com criança. Primeira palavra, missiologia. Quando você vai estudar a teologia, você vai estudar várias matérias, paracletologia, bibliologia, teologia, cristologia. E entre todas as matérias, você vai estudar uma matéria chamada missiologia. Pastor, o que essa matéria fala? Sobre evangelização e discipulado. Então, a missiologia vai tratar do ID de Jesus, como fazer o ID, a base bíblica para a evangelização. Então, quando eu falo de missiologia, eu estou falando de evangelização e discipulado. Então, missiologia vai falar de evangelização e discipulado. No nosso caso, missiologia urbana. Então, o que é a missiologia urbana? A missiologia urbana é a missiologia, a evangelização e discipulado da população das cidades. Então, quando eu falo de missiologia urbana, eu estou falando de estratégias e movimentos intencionais de discipulado e evangelização dentro das cidades.
Então, a missiologia urbana, ela vai falar sobre evangelização e discipulado da população que mora dentro das cidades. E a última palavra do termo é infantil. Então, que população que nós vamos alcançar? A população de crianças e adolescentes que moram dentro da cidade onde você vive ou algum lugar que você pretende fazer um trabalho missionário. Então, quando eu falo de missiologia urbana com crianças, eu estou falando de evangelização e discipulado das crianças que moram nos centros urbanos. Então, é alcançar essas crianças para Cristo, é isso que nós vamos trabalhar. Então, missiologia urbana é trabalhar na evangelização e discipulado das crianças dos grandes centros urbanos, das cidades mesmo, é alcançar essas crianças, isso é importante. Outra coisa importante, com que tipo de criança nós vamos trabalhar nos centros urbanos? Existem vários tipos de criança e nesse curso nós vamos destacar crianças em situação de risco ou em estado de vulnerabilidade. Pastor, o que é uma criança em situação de risco? Por causa do meio que essa criança vive, por causa da falta de estrutura da sua família, essa criança está correndo um sério perigo. Então, ela está numa situação que está provocando uma situação de perigo para ela no seu desenvolvimento físico. Então, no corpo, no desenvolvimento do corpo, então ela está correndo perigo com esse desenvolvimento físico, por falta de alimentação, por falta de condição de higiene adequada, por N situações ela está sofrendo risco no seu desenvolvimento físico. Ela também está exposta a situações que podem afetar o seu desenvolvimento emocional. Então, muitas crianças desses centros urbanos, principalmente nas periferias, sofrem na área emocional, ansiedade, depressão, dependência tecnológica, muitas situações emocionais. Então, quando nós aqui na Igreja da Criança em Campinas recebemos crianças, muito delas vêm com traumas, com situações emocionais muito complicadas. Então ela corre um risco no seu desenvolvimento sadio das emoções. Ela também está correndo um risco social. Então muitas crianças nas periferias, por falta de orientação, pelos pais não puderem acompanhar, têm dificuldade no desempenho escolar, muitos abandonam a escola, muitos não têm um sonho, um pensamento. Então a área social dela está restrita. Muitas das crianças que nós conversamos, elas não conseguem sonhar com o futuro. Então nós trabalhamos na evangelização e discipulado, mostrando tudo aquilo que Deus pode fazer para mudar o futuro da criança. E também ela está correndo um risco espiritual. Nós sabemos que a criança não herda a fé. A fé vem através do ouvir da palavra de Deus, do ensino bíblico sadio. Isso cria no coração da pessoa uma área qual o Espírito Santo vai trabalhar para que ela possa conhecer Jesus. Muitas das crianças, se não forem evangelizadas, se não forem discipuladas agora nessas regiões, vão se perder, vão entrar em situações que vão perder a sua alma. Então, o que nós vamos fazer? Trabalhar com essas crianças que estão sofrendo perigo no seu desenvolvimento físico, emocional, social e espiritual. E Deus vai me usar, Deus vai te usar para mudar o destino dessas crianças. Nós, na primeira igreja de crianças em Campinas, temos visto o poder de Deus transformando a vida das crianças, transformando a vida da família dessas crianças. Então, missiologia urbana, evangelização e discipulado de crianças. Com que tipo de crianças vamos trabalhar? Crianças em situação de risco, cujo meio que estão inseridos, a falta de estruturação da família está colocando em risco o seu desenvolvimento sadio, físico, emocional, social e espiritual. Então, isso é muito importante nessa aula você guardar. Pastor, quais são os perigos que essas crianças sofrem na comunidade? Quais são os perigos que essas crianças estão expostas? Primeiro, perigo do abuso. Essas crianças, elas sofrem muitas vezes abuso físico. Então elas são agredidas fisicamente, são espancadas, então passam pelo abuso físico.
Muitas dessas crianças sofrem abuso emocional, embora muitas vezes não são agredidas fisicamente, são faladas palavras tipo: você não vai dar nada na vida, você é um estorvo na minha vida. Esses dias eu estava conversando com um jovem e eu conversando sobre seu estado emocional, e eu perguntei para ele assim: te falaram que você só dá problema? Ele falou: a minha vida toda eu cresci com isso. Eu falei: é por isso que você tem essa ansiedade. Quando uma situação sai do controle, você fica ansioso, achando que está dando problema para alguém. Então você precisa mudar essa mentalidade para acabar com esse seu sofrimento. Então o abuso emocional, aquilo que se fala, aquilo que se diz, infelizmente, causa traumas, causam feridas emocionais nas crianças. Elas também estão sujeitas ao abuso sexual. Infelizmente, nós temos visto dentro da comunidade, muitas vezes a mãe casa de novo, traz alguém para dentro de casa e a criança é abusada por esse padrasto. Muitas vezes alguém da família próxima, percebendo a falta de vigilância, a falta de cuidado, abusa sexualmente dessa criança. Muitas vezes nós vemos também essa criança, ela sai da escola, o pai trabalha, a mãe trabalha e ela passa o dia todo na rua. E tem pessoas mal intencionadas que abusam dessas crianças. Então elas sofrem esses abusos. Então essas crianças que nós vamos alcançar, elas estão correndo o risco de serem abusadas fisicamente, emocionalmente ou sexualmente. Então nós vamos trabalhar para que isso não aconteça. Muitas dessas crianças entram no caminho da dependência química, entram no alcoolismo, no uso de drogas. Então nós vamos fazer trabalho de prevenção para isso. E outras se envolvem, infelizmente, na marginalidade. Então é importante trabalharmos com essas crianças para mudar o futuro delas. Pastor, por que evangelizar crianças em situação de risco? Primeiro, é um princípio bíblico. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que nenhuma criança se perca. Segundo, devemos instruir a criança desde pequeno. Então, alcançar a criança desde pequeno é importante. Terceiro, fazendo isso, nós vamos estar protegendo essas crianças. Então, desenvolvendo esse trabalho, nós vamos proteger essas crianças. E por fim, investir em crianças é investir no futuro da igreja. Gostou dessa aula? Deixa o teu comentário. Frase de hoje, a senha de hoje, anota no teu caderno. Devemos alcançar as crianças agora para não lamentar no futuro. Senha 1, devemos alcançar as crianças agora para não lamentar no futuro. Senha 1, devemos alcançar as crianças agora para não lamentar no futuro. Se você deseja, nós temos um curso de especialização na evangelização e discipulado de crianças. Entre em contato conosco e você vai se aprofundar nesse assunto. Gostou da aula? Deixa o teu like, deixa o teu comentário, se inscreva no canal. Não perca a aula de número 2, nós vamos falar mais sobre o assunto. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Amém.